8h21. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Aos que têm vocação para escravo, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre, em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Poema Rondó da Liberdade, de Carlos Marighella, 1939. E com esse poema a gente abre aqui a entrevista que nós vamos fazer neste momento, hoje, dia 4 de novembro de 2019, que marca a passagem dos 50 anos em que o dirigente revolucionário Carlos Marighella foi assassinado por dezenas de agentes de repressão policial a serviço da ditadura militar na Alameda Casa Branca, em São Paulo. E aqui ao nosso lado está Atom Fon, advogado, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, a organização criada, né, por Carlos Marighella. Bom dia, Atom. Bom dia, Marilu. E Maria Marighella, ela que é atriz, neta deste revolucionário baiano. Tudo bem, Maria? Tudo bem, bom dia. Atriz, feminista e gestora cultural. Isso. E por isso que a gente abriu aqui com o Rondó da Liberdade, sugestão inclusive da Maria. Tinha escolhido outro Liberdade também. Agora esse Rondó da Liberdade mexe com a gente, né? Nesse momento que a gente está vivendo no país, não é isso, Maria? Exatamente. É preciso não ter medo, né? É preciso ter a coragem de dizer e convocar, né? Como ele fala assim, mesmo os escravizados por vocação devem ser obrigados a ser livres. Eu acho que é um momento que a gente precisa convocar a população a se libertar, né? Desse momento tão regressivo, né? Do país, de tanta dominação, de tanta subordinação. Eu acho que a gente precisa ter a coragem de fazer esse chamamento à liberdade. Exato. E Maria, como é que a luta, né, que você trava num ambiente cultural, não é isso? No ambiente cultural que está sendo massacrado hoje, né, pelo governo Bolsonaro, perseguido pelo menos, como é que você tem a presença de Marighella em você, né, do seu avô e nessa área cultural, que ele também, muita gente não sabe, né, que ele era um grande poeta, né? Isso, Marighella é uma figura singular mesmo, acho que todo mundo tem um pouco das facetas, né, de Marighella, mas ele é realmente uma figura muito multifacetada, ou seja, que começou sua vida militante como um jovem rebelde, escritor de poemas, fez um poema aos 18 anos lá contra o interventor da Bahia nos anos 30, né? O Juraci Magalhães, e foi preso numa espécie de rebelião, mas também por esse espírito muito ousado, assim, jovem. Escreveu dezenas de poemas ao longo da vida. Esse poema, em 39, ele estava no presídio especial, então ele estava preso, escrevendo poesias, né? Refletindo, antes mesmo de ser deputado, dirigente, né? Líder revolucionário. Então, assim, realmente é uma vida muito singular, por essas facetas, ou seja, diversas maneiras de reagir a cada tempo, ou seja, muito convicto, né, da luta. A luta era a mesma, assim, soberania, igualdade, liberdade, mas assim, o modo como ele ia entendendo cada tempo e articulando, né, a resistência e a provocação em seu tempo, isso é muito singular, isso torna muito singular. E tem uma fala do presidente Pepe Mujica que fala assim: a minha geração acreditou, né, que democratizando os meios de produção encontraríamos um homem novo. E ele fala agora, mais recentemente, lê do engano, se não mudarmos a cultura, nada muda. Então, também respondendo à sua provocação, ou seja, cada tempo tem uma sua forma, né, de reagir.
Então, hoje, a interdição sobre o campo da cultura, e não é só o campo da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia, que são os campos capazes de produzir pensamento. Comunicação, ou seja, são esses campos que são capazes de produzir intervenção. E para você colocar em curso um projeto tão regressivo, tão boçal, tão autoritário, a primeira ação é a interdição do debate, ou seja, é a interdição do pensamento. Então, essas áreas que são capazes de provocar, ou seja, as lutas são as mesmas, mas os modos, né, os atores, aquele coletivo, qual é o novo comum? Eles precisam interditar. Então, eu acho que Marighella foi essa figura que é capaz de, a cada tempo, se reinventar. Então, eu acho que por isso, ao mesmo tempo, ele é tão atacado. Exato. A gente está aqui com o livro Carlos Marighella, Porque Resistir à Prisão, né? Esse livro aqui, olha aqui só, eu peguei hoje antes de vir para cá e inclusive foi uma reedição, né, durante aí os 30 anos do golpe militar de 64, a apresentação simplesmente nada mais nada menos que Antônio Cândido e o prefácio de Jorge Amado, né, quer dizer, figuras extremamente respeitadas. Queria que o Atom Fon falasse, ele que participou, né, da luta armada, da Ação Libertadora Nacional. Vocês jovens, né, vi até uma foto sua, garotão ali, qual que era exatamente esse espírito, né, que o Carlos Marighella colocava ali para todos que participavam da Ação Libertadora Nacional? Eu queria que você falasse dessa fase, né, da sua vida, né, como você foi uma figura importante, né, Atom, naquele momento, e o quanto Marighella era um líder, assim, do jeito que a Maria fala, né, quer dizer, multifacetado, né? Bom, Marilu, se eu fui uma figura importante é porque todos nós, à vista do próprio Marighella, éramos pessoas importantes. Marighella era capaz de enxergar a importância em cada militante, naqueles que estavam iniciando, naqueles que já tinham práticas políticas acumuladas de há muito tempo, como ele próprio. Eu queria saltar também um pouco do que disse Maria, essas diferentes facetas, porque Marighella, ele tem uma semente germinada na África, ele tem também uma semente europeia, e isso ele concretiza aqui na brasilidade. A brasilidade, então, que ele traz na própria carne dele, tá certo? A defesa da soberania nacional, a defesa dos interesses do povo brasileiro, para ele era uma coisa de raiz, era uma coisa de sangue, era uma coisa de pele, era uma coisa absolutamente permanente. Veja, no meu caso, meu encontro com Marighella, numa rua escura de São Paulo, pela primeira vez, eu, filho de chinês com baiana, e ele filho de italiano com negra, né? A minha mãe também de ascendência negra. Meu avô era negro, absolutamente negro. Minha mãe já começando a mestiçagem, eu já produto também dessa mestiçagem. E aí, então, é um encontro em que mais um continente se soma, mas todos voltados com aquela necessidade de enfrentar, tá certo? Colocar o país, colocar o Brasil nas mãos do povo brasileiro. Marighella tinha essa necessidade de garantir ao povo brasileiro a possibilidade de se expressar em todos os espaços, como vocês mesmos frisaram, no espaço da cultura, mas também, e aí me perdoe Pepe Mujica, porque na verdade nós não conseguimos fazer a democratização dos meios de produção. Essa é uma tarefa que continuava vigente naquele tempo e continua vigente ainda hoje. Na verdade, o próprio programa que Bolsonaro leva, o próprio programa que o faz querer interditar o debate, o próprio programa que o faz querer caçar o direito dos trabalhadores, o próprio programa que o faz querer caçar a aposentadoria dos trabalhadores, visa exatamente a garantir cada vez mais a propriedade privada dos meios de produção e a exploração incrementada da força de trabalho dos trabalhadores. Então, acho que Marighella, essa atualidade do seu pensamento, mas mais do que a atualidade do seu pensamento, a atualidade da sua prática. Porque para Marighella não bastava simplesmente saber que algo era necessário fazer. Para Marighella se colocava, é necessário fazer, façamos.
Por isso que um dos elementos fundamentais da organização que ele criou era exatamente isso. Ninguém precisa pedir licença para praticar atos revolucionários. Todos devem começar a revolução a cada momento. Marighella deixa em nós todos essa lição que é bastante aplicável nesse momento que nós vivemos. E ele queria exatamente que os pobres tivessem mais condições de vida, educação. Queria que você falasse dessa plataforma, veja, né, básica, veja, né, da sociedade. o programa da LN. Em primeiro lugar, a garantia da soberania nacional. E cortar os laços que submetiam o Brasil, que submetiam o povo brasileiro aos interesses do imperialismo norte-americano. Laços que continuam hoje vigentes e que se aprofundaram, inclusive, agora, nesse primeiro ano de governo Bolsonaro, com a entrega do pré-sal, com a entrega das nossas riquezas. Então, um programa que, nesse aspecto, continua vigente. Problema da educação e da cultura, de favorecer o absoluto desenvolvimento da educação, do conhecimento. Não existe coisa que seja mais necessária para nós nesse momento, quando querem negar até a própria ciência, querem negar o próprio acúmulo científico que a humanidade teve, estabelecendo aqui entre nós teses tão absurdas como essas de que a Terra é plana, de que o sistema solar, tá certo? Na verdade, uma série de tábuas que se superpõem. Todas essas imbecilidades, tá certo? Elas só podem ser vencidas exatamente com o aprofundamento, com o desenvolvimento da educação e da cultura. Mas Marighella ia mais além, ele via também os interesses do povo diretamente. Era um programa de favorecer também a moradia, era um programa de favorecer saúde, de favorecer a previdência social para os trabalhadores. Muita gente disse, não, Marighella tinha um programa comunista. Pode-se dizer que sim, era um programa comunista, porque colocar o poder nas mãos dos trabalhadores é um passo, sim, na direção do comunismo. Mas aquele programa era um programa que garantia os direitos que todos os trabalhadores e toda a população merece ter em qualquer momento. Você sabia que um dos elementos primeiros do programa mínimo da Ação Libertadora Nacional dizia: é necessário garantir o direito de expressão religiosa, o direito de confissão religiosa. Não é possível, diante disso, querer dizer, não, porque os comunistas, porque Marighella queria proibir a religião. Não por outro motivo, muitos religiosos participaram conosco na ALN. Foram derrotados conosco? Foram derrotados conosco. Mas o que foi derrotado foi apenas o nosso intento de realizar naquele momento este programa. O programa continua válido. Nós continuaremos tentando concretizá-lo. Em relação justamente a essa questão da cultura e da educação, a gente teve na semana passada o filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, aqui do PSL de São Paulo, defendendo um novo AI-5 caso a esquerda, entre aspas, radicalizasse, né? E o Marighella morreu justamente, foi assassinado durante ali a vigência do AI-5. E o que chamou a atenção foi o fato de que naquele dia, quando ele falou a respeito do AI-5, o termo "o que é o AI-5" ter sido mais buscado no Google durante o dia, ou seja, boa parte das pessoas não sabe simplesmente o que foi o ato institucional número 5. Então, como vocês veem, primeiro, a aceitação de parte da sociedade em que isso é uma ideia razoável, instituir um AI-5 caso seja necessário, entre aspas, e também o desconhecimento das pessoas em relação ao passado do Brasil. Nossa, eu acho que esse é o nó agora, né? Acho que essa é a grande questão. Assim, acho que foi a presidenta Dilma, não sei. Ontem saíram muitas notícias entre sábado e domingo sobre essa declaração. Antes eu vou fazer uma provocação. Lá na Bahia me perguntam assim, como é ser neta de Marighella? Eu digo, uma sorte. Porque você pode ser neto e filho de muita gente, né? Então a primeira é esse alívio moral, né? Se existe espiritualidade, eu quero agradecer aqui, porque realmente nessa roleta russa eu tirei a sorte grande. Então eu quero fazer isso, assim, porque é inadmissível, né, essa continuidade, né, desses mandatários do poder que vão, os herdeiros, né, das capitanias hereditárias, tendo a pachorra,
né, de falar à sociedade com esses termos e dessa maneira. Então, me colocando mais assim, acho que foi a presidenta Dilma, não sei se foi mesmo, que falou assim, olha, isso não é hoje, isso não é agora. Esse espanto não pode ser nosso agora. Isso vem sendo construído e urdido há muito tempo. Essas declarações estão sendo feitas pelo presidente há muito tempo. Eu me lembro que assisti toda a votação, toda a sessão que votou o impeachment da presidenta Dilma na Câmara, naquele 17 de abril de 2016, e eu estava aos prantos, às lágrimas, quando o deputado Glauber Braga, né, faz aquele eu voto com Marighella, eu voto, e faz uma lista de revolucionários brasileiros, ou seja, dizendo assim que naquele momento ele ia votar com os heróis da pátria, com aqueles que lutaram pela pátria, e vem o atual presidente, que era deputado à época, e vota, né, chama o torturador Brilhante Ustra para votar. Aquilo deveria ter sido interditado naquele momento. Ou seja, nós não estamos vivendo um problema em 2019. Nós estamos vivendo um problema que vem se arrastando e não tem sido enfrentado pelas instituições que tinham que enfrentar. O crime de tortura é um crime. Né? É um crime, ou seja, defender um torturador, apologia à tortura é um crime. Esta figura já deveria ser interditada. Isso tem relação, é claro, com a justiça de transição no Brasil, que não se completou e não se puniu torturadores. Então, quando você não faz esse ato pedagógico, né, nós vivemos um processo realmente de redemocratização, de transição, acumulamos, né, alguns ganhos nessa transição, mas é claro que tem uma dimensão de memória e, sobretudo, a dimensão de justiça, de punição, de enquadramento que não se completou, que deixa a sociedade inteira um pouco à mercê e à margem desse debate. É claro que por que isso não se completa? Porque muitos, né? Ou seja, o golpe no Brasil não é um golpe só militar. O golpe no Brasil é um golpe civil-militar, em que grandes empresas, empresários, meios de comunicação participaram desse processo. E hoje estão comprometidos com essa história trágica do Brasil. Ora, fazer essa revisão histórica é um dever de todos, inclusive daqueles que participaram desse momento, que financiaram. A gente precisa começar a falar disso. E por isso que é tão difícil prestar as contas no Brasil. Porque tem muitas pessoas, empresários, organizações bastante poderosas que não fazem essa crítica, que não se colocam e, portanto, esse jogo de força se torna absolutamente difícil. Mas precisamos perseguir. Ou seja, quando a gente vem aqui falar de Marighella, a gente precisa entregar esse legado à sociedade brasileira. Quando a gente vem falando de Marighella, é um serviço para a sociedade brasileira. Quando se começa esse processo de memória, né, quando a família começa, junto com companheiros, organizações, o processo de memória, em primeiro lugar, quando Marighella é executado, primeiro é a grande dor, né, que fica, né, a grande lacuna, o sentido de injustiça, é uma marca de dor. Mas o segundo imediato passo é dizer à sociedade, naquele momento, que aquele homem que foi privado de um enterro justo, digno, lutou pelo Brasil. Então, o processo de constituição de memória começa pela família, amigos, companheiros, para entregar ao Brasil. Primeiro, fazer justiça a Marighella, dizer, olha, este homem era um homem que lutou pelo seu povo, que amou, que pensava exatamente isso que Fon fala tão brilhantemente. Porque o conheceu, porque viveu ao seu lado. Então, essa é a primeira missão. Ora, resgatado isso institucionalmente, com o Estado já reconhecido, porque o assassinato de Marighella já foi reconhecido pelo Estado. Então, passado esse processo, né, de justiça, de memória, de legado, ou seja, Marighella foi anistiado. Marighella é um herói do povo brasileiro. Mas, obviamente, com essas forças regressivas, tentando, né, o tempo inteiro incidir, esse passo já não é mais para a memória de Marighella, nem a memória do Brasil. Esse é um legado para o povo brasileiro que está impedido, interditado de conhecer a sua própria história e, portanto, não fazer a curva, né, de liberdade. Ou seja, então acho que esse que é o sentido 50 anos depois. E quando lideranças indígenas, a nossa parlamentar Marielle Franco,
quando uma série de lideranças ainda são impedidas, né? Desde lideranças de movimentos sociais até parlamentares eleitos são executados sem que o Estado possa sequer responder, Marighella vive. E é esse o sentido de estarmos aqui agora. Então, respondendo ao final, o filho do presidente devia ser interditado, como é isso que está sendo urdido, ou seja, os mandatos já pediram sua cassação, já pediram sua interdição, as instituições precisam se posicionar. Hoje, inclusive, quero dizer que a ministra Carmen Lúcia convocou, haverá uma sessão hoje no STF sobre censura, falando um pouco daquele caso em que o presidente manda suspender o resultado dos editais. Isso chegou ao STF e hoje a ministra Carmen Lúcia vai abrir uma sessão, hoje e amanhã, serão 2 dias. Precisamos ficar atentos, porque tem boa parte da sociedade que está afastada desse debate. E afastada intencionalmente por aqueles que querem justamente interditar o debate, porque na interdição do debate é que se coloca um programa regressivo, autoritário, né, neoliberal. Exato. E falando como nesse livro, né, o Porquê Resiste à Prisão, Marighella começa: desde criança habituei-me a meditar sobre um problema pelo qual meu pai falava quase diariamente, porque o pobre trabalha toda a vida e nunca tem nada. E é preciso dizer, Marighella lutou pelo pobre, pelo povo, né, querendo fazer no Brasil uma revolução brasileira, uma revolução morena, né, como... Então, acho que esse é o sentido de estarmos aqui hoje. Exato. A Maria leva até no peito dela essa plaquinha, né, da Marielle Franco, né, que tá virada aqui. Vou pedir para você desvirar essa aí, a plaquinha. Nós precisamos da rua perguntar. Marielle Franco. Mas a contribuição, vamos falar do e filme também. Ontem, lá no Armazém do Campo, Maria Marighella e Mônica Benício descerraram juntas uma placa como essa, estabelecendo aquele espaço como um espaço Marielle Franco. Que maravilha. Agora, respondendo à questão do Glauco, essa declaração, né, do Eduardo Bolsonaro na possibilidade de instituir um tipo, aí sim. Caso a esquerda... Vamos fazer uma recuperação de 50 anos. Vamos lá. Tem uma frase que todo comunista repete. Trecho inicial do livro 18 Brumário e Luiz Bonaparte, de Carlos Marx. Então, todo comunista repete aquilo. Mas eu quero, mais do que repetir, trazer um pouco o sentido. Marx diz que Hegel disse em certa passagem das suas obras que os fatos históricos ocorrem, por assim dizer, 2 vezes. E Marx completa, ele só se esqueceu de dizer que a primeira vez é como tragédia, a segunda como farsa. Eu acho que o que está acontecendo entre nós aqui é a prova absoluta da correção do que disse Marx, da contribuição, do acréscimo que ele fez, tá certo, aquele pensamento de Hegel. A primeira fase, quando em 1964 foi dado o golpe militar, realmente foi o momento da tragédia. Agora, assume o caráter de farsa. E não vamos dizer que o caráter de farsa, quando ocorre como farsa, não seja menos cruel, que seja menos perigoso, menos daninho. Não é isso. Fala-se apenas de como são as personagens que participam. Veja, nós estamos falando, tá certo, num momento em que é presidente da República, tá certo? Jair Bolsonaro, que esteve prestes a ser expulso do Exército Brasileiro, tá certo? Que foi reformado pela porta dos fundos. E ele hoje é o presidente e ele hoje manda dos militares. Os militares que agora, na reforma da Previdência, fizeram pressão para que fosse feitas modificações nas regras que tinham sido apresentadas, aumentando exponencialmente os salários dos generais, mas negando qualquer benefício aos militares de baixa patente, 80% do Exército. Mas vejam que incrível, esses mesmos aumentos que eles se garantiram a si generais, eles garantiram também aos policiais militares no Brasil todo. Isso significa que eles estão apostando na necessidade de cada vez mais incidir
na violência, na repressão, na força, no assassinato da juventude negra, pobre, da periferia, na violência contra os trabalhadores, contra as mulheres, contra as LGBTs. Eles não querem mais saber da baixa oficialidade, eles não querem mais saber dos militares de baixas patentes. Eles romperam, eles criaram uma cisânia, eles criaram um fosso dentro das Forças Armadas, aliando-se à alta oficialidade, os generais, os coronéis, à polícia militar, à milícia. O exército brasileiro está prestes a ser reduzido a uma condição de milicianos a serviço da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Quando nós não dizemos que não podemos deixar que isso aconteça, a gente se refere onde? Ao quê? Nós nos referimos a nossos heróis, aqueles que no passado trouxeram contribuições para que nós possamos enfrentar isso. Hoje é 4 de novembro. 4 de novembro marca uma derrota para o povo brasileiro. Marca a morte de Carlos Marighella. Mas marca também, tá certo? Um símbolo, um simbolismo da possibilidade de combater, a necessidade de combater, a necessidade de enfrentar esses que são capazes de rachar, de criar esse fosso dentro das próprias Forças Armadas para garantir a dominação, como se o exército brasileiro não fosse o exército de Floriano, não fosse o exército de Osório, fosse o exército de Arrastazul Médici, de Brilhante Ustra e de Jair Bolsonaro. O exército brasileiro não pode também aceitar isso. O exército brasileiro também tem que tomar posição. Todos nós estamos sendo chamados a tomar posição. Carlos Marighella fazia chamado aos militares também, aos militares patriotas, não, para que honrassem também os juramentos que tinham feito a Constituição, os juramentos que tinham feito a defesa da soberania brasileira. Essa é uma tarefa que estamos nós hoje prestes a enfrentar. Tudo isso decorre desse simbolismo. E aí me perdoe, Maria, você é neta de Marighella, mas você tem milhões de irmãos, de irmãs, de tios e tias que são filhos e netas também de Carlos Marighella. Não precisa se perdoar, estamos totalmente Carlos Marighella se tornou um símbolo do que todo brasileiro deve ser. Mas sem dúvida nenhuma, estamos totalmente de acordo nisso. Ele é nosso, né? Ele é nosso. Agora, diga uma coisa, já tem uma série de atividades, né, que está acontecendo já há alguns dias, e especificamente hoje, segunda-feira, que é o Dia da Morte, qual que é o ato, que é o ato principal e que vocês poderiam avisar, né, o público? Olha, nós temos hoje aqui em São Paulo, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, aqui na Alameda Casa Branca, na altura do número 800, uma celebração que a gente repete todo ano. É uma celebração que, na verdade, está muito mais voltada a nós mesmos, de ir nos reencontrar, de ir buscar energias. Foi feito um memorial no exato lugar onde Carlos Marighella foi assassinado. Uma pedra pequena, não chega ao joelho de uma pessoa, essa pedra, mas já despertou tanto ódio, porque se sabe que aquela pedra marca o lugar em que foi plantada uma semente. Nós vamos lá todo ano recuperar as nossas energias, comendo daquele fruto, e todo ano nós vamos lá porque aquilo nos reafirma o nosso compromisso de combatentes pela soberania nacional. Nós vamos voltar lá daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Depois de hoje à noite, também, nós vamos ter um ato solene lá na Câmara Municipal. As pessoas mais queridas neste ato de nós todos são aqueles que trazem, como Maria, tá certo? Na sua própria pele, o DNA,
porque nós não negamos a ciência, né? O DNA para a gente é também importante, né? O DNA de nosso comandante. Maria vai estar lá conosco hoje, Clara Scharf, possivelmente esteja... Sobre Clara Scharf, eu acho que tem mais probabilidade, né? dela estar conosco agora pela manhã, porque ela já também está numa situação debilitada, tá certo? Mas a debilidade, né, que é orgânica é dialeticamente contraposta por uma energia mental fabulosa que a faz, não, eu faço questão de estar lá, ela vai estar aqui. E em outros lugares do Brasil também, nós vamos ter ato no Rio de Janeiro, na Praça 15, às 17 horas, em Salvador, agora também às 10 horas da manhã, no cemitério de Quintas de Lázaro, vai haver esse reencontro lá junto ao túmulo de Carlos Marighella e em outros lugares. À noite também na Câmara Municipal de Salvador teremos também uma sessão. Ao longo da semana seguirão outras atividades, não só hoje, mas no Congresso Nacional, né, haverá uma homenagem no dia 6. E aqui em São Paulo, no dia 12, será o relançamento de escritos de Carlos Marighella. A Ubu Editora vai fazer dentro da sua coleção Explosante, convidou Vladimir Safatli para organizar escritos de Carlos Marighella, e alguns dos seus textos, organizados então por Safatli, estão, né, nessa edição desse livro, que será lançado aqui em São Paulo dia 12 de novembro, na ocupação 9 de julho. Então dá para... Mas muitas ações, muitas atividades. É importante lembrar porque muitas delas estão organizadas nesse grupo, nesses grupos mais próximos. Mas uma coisa muito linda de perceber é como existe uma imagem Marighella contemporânea, urbana, nas ruas. E eu trago assim, um pouco esses Marighellas vivem, né? Essas pichações que surgem de maneira espontânea pelo Brasil afora, sem autoria de grupo, sem autoria de organização. Vai ter um torneio de futebol de salão, Maria. Então, que vão chamando, nas ocupações das escolas de São Paulo, aquelas ocupações em 2016, os estudantes secundaristas deram nome a uma das salas, Carlos Marighella. Então, assim, é impressionante, porque a gente está falando do Marighella, esse Marighella que teve sua vida atravessada, né, ao longo do século XX, por diversos momentos da política brasileira, talvez seja um dos homens mais importantes para o século XX, mas tem uma evocação a todo momento, né? Em outros repertórios, em outras imagens. O próprio Mano Brown, quando faz o filme, o Racional, imagina, a letra, Marighella entra na periferia de um outro jeito, ressignificado, e não porque ele nunca tenha pensado isso, mas é porque ele é tão atual que ele também vai entrando. E o filme? Fala do filme. E o filme que estamos... Eu recebo 10 perguntas por dia. O filme vai bem. O filme de Wagner Moura é uma ficção, a ficção de Wagner Moura está circulando mundo afora, em diversos festivais. Vai estrear em Havana, Portugal, teve semana passada em Montreal, está circulando e está aguardando a autorização da Ancine para estreia no Brasil. Acho que os realizadores, né, estão aguardando as autorizações. Tem chances, esperanças de que isso se realize, mas é impressionante o desejo de se reconectar do Brasil, se reconectar com essa figura. E é lindo, eu acho que é lindo, muito mais do que aquilo. Agora é importante lembrar também o seguinte, como foram feitos os ataques contra o filme, não só os ataques econômicos, esse do Ancine, que fechar, porque será que não liberam, recursos, né? Mas também ataques racistas e loucos, dizendo, porque Marighella não era tão negro tal quanto o seu Jorge, etc. O Wagner Moura deu uma resposta que eu achei sensacional, tal, não sei da conta. Agora vão querer disputar até a negritude de Marighella, vão querer dizer de que cor Marighella tem que ser. Nesse nível, né? Bom, e com isso a gente encerra aqui essa delícia de entrevista com vocês, com o Fon e com a Maria. A gente soube mais, né, sobre a vida de Marighella, a obra de Marighella, e a gente agradece demais e parabéns, né, para vocês que continuam aí também na luta, né, fazendo com que o sonho de Marighella não morra.
Um grande abraço para vocês. Abraço, bom dia. Marighella vive. Muito obrigado, Marilu, muito obrigado a todos da Rádio Brasil Atual. E é uma esperança para a gente, um microfone onde a gente pode falar com o povo. Exatamente, não ter medo de dizer, né? Exatamente. É isso aí. A Tom Fon, ele que é advogado, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, e a Maria Marighella, atriz, feminista, gestora cultural e neta de Marighella, com muita honra aqui.